Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que conta com apoio da área de História da Ciência, da PUC, uma área que já tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, que já recebeu aqui no nosso Nova Estela visitantes da Inglaterra, de outros países, e que traz a cada semana um convidado para debatermos algum tema da ciência, da história, do presente, do passado, né, de onde viemos, para onde vamos, e que hoje tem um convidado que não é da PUC, mas é um convidado muito especial, o professor Pierluigi Piazzi, que muitos dos nossos telespectadores já conhecem de longa data, né, ele teve mais de 100 mil alunos em cursinho, inclusive eu, né, lá nos idos anos 70, ainda da não saudosa, que não voltará à ditadura militar no Brasil, mas naquela época ela estava ativa e atuante, e eu fui aluno no cursinho Anglo, aqueles momentos que fazem a cabeça da gente em todos os sentidos, do professor Pierre. Até aproveito para relatar, por estarmos justo no Nova Estela, com História da Ciência do apresentador, né? Eu me encaminhei à física, né? Hoje eu trabalho em História da Física, por influência do Pierre, né? Então ele influenciou em todos os sentidos aquela juventude que ia ao cursinho, né, para adentrar as universidades, porque eu estava com uma queda muito grande pela física, né, até pelas aulas do Pierre, do professor Pierre, e minha mãe chegou para mim, né, a Ida Shemame, né, mãe judia, e perguntou: mas você vai viver do quê se você fizer física? Né? E eu fui lá, eu tinha que fazer uma entrevista para o jornalzinho Trampolim, né? E o Pierre me respondeu: olha, se você quiser fazer física, eu acho que você tem que fazer física, mas para sobreviver você pode vender livros, né? 20 anos depois, ele com a editora Aleph, eu com a Livraria Belas Artes, a gente se encontrou aí para vender livros e tal, como ele havia profeticamente proposto, e eu aceitei. Então, é um companheiro de histórias editoriais, ensino, e que, na verdade, eu acho que um dos temas que nos aproxima, Pia, é a questão da leitura, né? Um tema difícil no Brasil, né? Um tema o brasileiro não lê, o pessoal fala, e, na verdade, os números mostram que não lê mesmo, né? A leitura que Monteiro Lobato promoveu para cá, país, acho que a população tem um crescimento geométrico durante algumas décadas, agora acalmou, graças a Deus, mas teve um crescimento geométrico e a leitura não teve, né? Outros países no mundo, mesmo países com dificuldades econômicas, tiveram um boom da leitura que acompanhou mudanças, né? E que eu tenho aí a pegada de discutir um pouco a leitura em relação à inteligência, em relação ao conhecimento. Então, conta para nós essa sua faceta nova. Eu acho que o ponto mais básico, mais fundamental, é o ponto de partida que, se a gente não aceitar, o resto do raciocínio não funciona, é que inteligência se aprende. Apesar de todas aquelas ideias que existiam antigamente de que o sujeito, a inteligência tem uma componente genética, por exemplo, mas filhos de pais inteligentes são mais inteligentes. Aí foram descobrir que mesmo que adotivos. Ou seja, não é a genética, é o meio ambiente, é como a criança é criada e o que acontece. Então, inteligência é uma coisa que pode ser aprendida. É claro que na primeira infância ela pode ser aprendida com uma velocidade muito maior, mesmo na primeiríssima infância. A formação do cérebro humano, em geral, se dá praticamente no primeiro ano de vida. O cérebro humano se desenvolve 3 meses antes do nascimento. O cérebro humano produz 4.000 neurônios novos por segundo, ou seja, é o momento do boom neural, no primeiro ano de vida. E existe, inclusive, uma história que demonstra isso daí, quando uma revista francesa chamada La Recherche foi processada pela Associação de Astrólogos lá franceses, porque ela publicou um artigo, uma matéria muito interessante, dizendo que a astronomia é ciência e a astrologia é superstição. Então eles foram processados. Para se defender, o que a revista fez? Mandou pesquisar um monte de gente em termos de profissão, trabalho, inteligência, talento, vocação, e a revista demonstrou que, tabulando em função do signo, a média de todos os signos era exatamente a mesma, ou seja, não havia uma sobressalência muito grande. Menos de uma coisa. No QI, no teste de QI,
Os nascidos em Capricórnio, Aquário e Peixes tinham um QI mais elevado do que os outros 9 signos, que obviamente não era influência dos astros. Foram investigar por quê. Porque os nascidos em Capricórnio, Aquário e Peixes, na França, nascem no inverno. No inverno faz muito frio e os pais saem menos de casa. E ficam mais tempo com o nenê. E só o fato de, mesmo nas primeiras semanas de vida, o nenê ter tido mais amor, mais carinho e mais estímulos, faz com que, intelectualmente, ele se desenvolva mais. Agora, é claro que esse desenvolvimento é muito rápido na infância, mas mesmo um adulto, mesmo alguém de cabelos brancos, tem condições de ficar cada vez mais inteligente, com uma lentidão um pouco maior, mas cada vez mais inteligentes. Por quê? Porque, no fundo, neurologicamente, nós sabemos hoje que a inteligência é diretamente proporcional à densidade de ligações dendríticas entre os neurônios. Ou seja, não é proporcional ao número de neurônios, mas é proporcional à quantidade e à complexidade das interligações entre os neurônios. E no processo de aprendizagem, bem feito, e que certamente no Brasil não é, mas vamos ter que discutir isso também uma outra hora, no processo de aprendizagem o que acontece? Você, quando faz um computador aprender alguma coisa, você muda o software. Quando você faz um cérebro humano aprender alguma coisa, você muda o hardware. Ou seja, você faz a fiação ficar cada vez mais complexa. Isso faz com que a pessoa fique mais inteligente. Digamos assim, se esse desenvolvimento dendrítico for bem executado, a pessoa fica cada vez mais inteligente. O QI, você faz o teste de QI hoje, faz daqui a 5 anos, depois que essa pessoa seguir um processo adequado, ele tem um QI maior. Então, na realidade, inteligência se aprende. Até eu me lembro que quando eu lancei esse livro, o Aprendendo Inteligência, o título, uma pedagoga virou para mim lá em Brasília, indignada. Pegou o título e falou, desde quando inteligência se aprende? Eu falei, bom, no seu caso nunca, mas no caso dos meus alunos é uma coisa mais do que factível. Você pode aprender inteligência. Então esse é um ponto chave, básico e fundamental. O que acontece? Você vai dizer, e o que eu devo fazer para aprender inteligência? Várias coisas. Mas está demonstrado que é fundamental que o sujeito seja um leitor. O fato dele se tornar... Agora, veja bem, o que é um leitor? Não é alguém que simplesmente lê alguma coisa. Leitor é alguém que lê com paixão, que tem paixão para ler. É alguém que entra tanto na história que ele está lendo que ele esquece que está lendo. Ele passa a viver o mundo interior, e essa é a chave, o mundo interior. No momento que o cara está lendo, ele está criando lá dentro um mundo interior que faz com que depois o cara diga aquela famosa frase, eu li o livro, assisti o filme, mas o livro é muito melhor do que o filme. Na semana passada rolou uma imagem muito bonita, inspirada nessa ideia, mas aproveitando tecnologia, que era um iceberg, assim, né? Daí a parte de cima que você enxerga era filme, a parte de baixo era livro. Isso foi curtido por milhares de pessoas, porque ela é uma imagem que pega essa ideia. Pega exatamente essa ideia. O sujeito simplesmente cria um mundo lá dentro, que ele cria afeição pelos protagonistas. O ódio. Eu, por exemplo, fui ler aquele Crônicas de Gelo e de Fogo, que cada bíblia desse tamanho, um negócio assim impressionante, e eu fiquei louco da vida com o autor. Porque toda vez que eu me afeiçoava por um protagonista, o cara matava o sujeito, quer dizer, desgraçado esse sujeito. Mas, na realidade, essa criação do mundo interior é um dos fatores mais fundamentais para o crescimento da inteligência, para tornar a pessoa mais inteligente. Agora, tem um problema. Só é um leitor alguém que lê muito. E só lê muito alguém que lê por prazer. Ou seja, a função que deveria ter no nosso sistema educacional é criar o prazer pela leitura. Porque criando o prazer pela leitura, você faz com que o sujeito, sem esforço, sem sacrifício, se torne um grande leitor de livros. Infelizmente, o sistema educacional brasileiro está estruturado de forma a criar o ódio pela leitura. Chega uma criança de 12 anos, você vai descobrir o prazer pela leitura e taca, sei lá, Iracema, Memórias de um Sargento das Milícias, Dom Casmurro. Tem gente que fala, você não gosta de Dom Casmurro? Pô, eu gostei do livro. Só que quando eu li Dom Casmurro, eu já era um leitor. Eu me tornei um leitor aos 9 anos de idade lendo Arthur Clarke, que é outro papo. Depois, é lógico que você pode ler até, sei lá, Crítica da Razão Pura de Kant, até curtindo, porque você já é um leitor. Mas nós não estamos conseguindo criar leitores. Saiu um artigo agora mostrando que no Brasil, nos últimos 4 anos, nós perdemos quase 10% dos leitores. Ou seja, diminui a porcentagem de brasileiros que leem
diminuiu em 10%. Agora, menos da metade dos brasileiros leem. E tem mais um agravante. Leem livros didáticos, livros técnicos. Porque o cara, quem lê romance mesmo, aquele de eu quero viver essa história, eu quero ter essa paixão, não dá nem 8%. Dos quais 2% são homens e 6% são mulheres. Isso mostra, inclusive, como as mulheres estão ultrapassando, estão se tornando mais inteligentes do que os homens. Tá certo que elas leem. Eu queria dar uma aprofundada, eu gostei muito dessa pegada tua, né? Da formar esse espaço interior, né? Eu até gosto de pegar uma imagem, assim, você pega no século XX, nós estamos aqui no MIS, né? Museu da Imagem e do Som, onde tudo também é cinema, né? A gente faz debates, inclusive, sobre cinema, uma leitura do filme, mas bem mais densa, né? Você já participou nessa mesma sala. E eu lembro que eu gosto sempre de citar que tem 2 filmes onde aparecem anjos, né? Um é do Fassbinder, Asas da Liberdade, Asas do Desejo, né? E Os Anjos Estão Lá em Berlim, né? E o outro é o mais hollywoodesco aí, é Cidade dos Anjos, né? Que se passa lá em Los Angeles e tal, com aquela, enfim, atora bonitinha e tal, mais comercial. E os 2 filmes, os anjos vão se encontrar, gostam de ficar, na biblioteca. Por quê? Porque na biblioteca eles encontram as pessoas tendo essa experiência, exatamente o que você falou. E os anjos, como eles entram, né, na mente, as mentes na biblioteca estão densas, né? O cara está lá sozinho, numa dimensão, né, lendo um Dostoiévski, com coisas incríveis, né? E ele está ali vivendo aquilo e o anjo, né, parece mais interessante do que ver o que está acontecendo na rua, né? Porque não tem a mesma... Inclusive, quando o cara não está na biblioteca, não está nessa fase de leitura, é um cara cujo cérebro está sendo distraído por 47 mil impulsos diferentes. O anjo provavelmente não consegue. É banalidade, é o dia a dia. Agora, quando o cara está dentro da história, o sujeito consegue perceber, não só a história, mas nesse mundo interior consegue perceber como é a característica espiritual, mental, intelectual dessa pessoa. Então, esse mundo interior é justamente o mundo que permite que o sujeito monte as próprias imagens. Eu vou te dar um exemplo na física. Você foi meu aluno de física. Existem muito. Eu notei no cursinho uma coisa recente, né? Uma coisa estranhíssima. Você passa um problema de física para o sujeito. Ele sabe física, ele é inteligente, ele não consegue resolver o problema porque simplesmente é a incapacidade de transformar um enunciado numa figura. Ele não consegue imaginar a situação física a partir de um texto. É uma coisa impressionante, porque o sujeito, justamente por não ser um leitor, não criou desde criança esse hábito de criar o mundo interior. Teve até um aluno que fez uma piada, que eu vou contar uma piada do aluno, mas é uma piada emblemática. Ele disse, ele estava lá no cursinho, quando a gente passa entre as carteiras para ver os caras resolvendo os problemas, né? E, lá pelas tantas eu parei perto de um deles e falei, olha, para de equacionar. Ele falou, por quê? Eu falei, porque se você equacionar, você vai demorar 10 minutos para resolver esse teste. E a FUVEST te dá 3 minutos. Então tenta o caminho mais rápido. Ele falou, qual é o caminho mais rápido? Se não equacionar, como é que eu acho a resposta? Eu falei, usa imaginação. Você não está vendo o que diz aí? Um carro ultrapassa um trem, está vendo? Ele falou, tô. Fecha os olhos, imagina um trem. Ele falou, não dá, está escuro. Ou seja, ele fez uma piada, mas é uma piada que se aproxima muito do que acontece. Tanto é que tem um estudo que mostra que qualquer criança colocada à frente de uma tela, seja de computador, de televisão, antes dos 4 anos de idade, acaba desenvolvendo essa forma branda de deficiência mental. A deficiência de não conseguir montar imagens interiores, de tanto receber a imagem pronta, e não através de uma descrição de um texto, ela não consegue mais criar isso. Isso faz com que a inteligência não se desenvolva tanto quanto deveria se desenvolver. A leitura é um dos fatores mais primordiais, não é único, mas é um dos fatores mais primordiais para o desenvolvimento da inteligência. Isso é fundamental. E você tem apresentado isso? Como é que tem sido a reação aí dos educadores? Olha, eu tenho tido quem gosta muito do que eu falo são os educadores, os professores, tá? Menos os professores de literatura. Porque quando eu critico a introdução dos clássicos, eles ficam indignados. Como? Eu falo, não, mas espera aí, vocês estão chegando na hora errada.
Ah, mas o vestibular cobra. Eu falei, bom, então espera aí. Você está aí para preparar o cara só exclusivamente para o vestibular ou para preparar o intelecto dele, fazer o intelecto dele se formar? Eu fui numa escola no interior de São Paulo que fiquei surpreso. Todos os alunos lendo, uma coisa assim fantástica, né? Aí eu cheguei na escola e falei, mas Qual é o segredo? qual é o segredo? Ele falou, adotamos Harry Potter. É simples. Eu falo depois Nós disso. inauguramos, na época que a Cláudia Costinha era secretária da Cultura aqui do Estado de São Paulo, inauguramos quase 100 bibliotecas nas pequenas cidades. E a ideia sempre foi montar um acervo básico, em torno de 1000 livros, né? Depois pode crescer, tudo, mas vamos dizer assim, tinha pouco recurso, né? E é muita carência, né? Então eram os 1000 livros e a gente incluiu assim, quer dizer, umas certas obras clássicas, bastante obras de referência, história, geografia e tal. A parte didática a gente não tinha que se preocupar, porque isso a escola compra por outro caminho, né? Mesmo a escola pública. E bastante literatura, incluindo essa literatura pop, essa literatura que pega e tal. E deu super certo. Quando a gente abria, né, cortava a fita e tal, e eu sempre preparava a criançada que estava lá esperando para bagunçar. Eu aprendi com umas meninas que foram, era a Operação Vagalume, elas iam pela Amazônia e punham uma lona, enchiam de livrinho para as crianças, mandavam as crianças primeiro ficar jogando para cima. Por quê? Porque como o pessoal não está acostumado a ler, como você falou, com paixão, tudo, na verdade, as pessoas têm uma certa ideia da biblioteca, um tipo templo, assim, que você não pode, sagrado, você não pode tocar. E essa era primeiro uma catarse de colocar as crianças jogando para cima e tal. E até às vezes, como tinha as autoridades competentes do município, às vezes vinha até algum representante da área militar falando para mim, ô professor, vai devagar com essa ideia de jogar para cima, porque a gente tem que cuidar da ordem da biblioteca, né? Mas, enfim, a hora que eles entravam, aquela avalanche, né, eu já motivava para eles entrarem bem animados, né, eles corriam para o Harry Potter, óbvio, para ser o primeiro a emprestar, né, os primeiros, porque tem, sei lá, 5 volumes, né, de cada um. Acho que são 7, inclusive. Eu digo, mas a gente tinha 3, 4 exemplares, então o garoto corria para ele ser o primeiro que ele levar para casa. Inclusive me relataram um caso de um menino que estava tão ansioso por saber o final da história e não havia sido traduzido ainda o livro. Ele aprendeu inglês, aprendeu inglês só para poder ler o final da história. E no fundo é uma coisa análoga que aconteceu comigo. Quando Isaac Asimov, depois de 19 anos de silêncio, resolveu publicar mais um livro da série Fundação, que ele publicou só os 3 primeiros, eu estava em Nova York, há muito tempo atrás, com inglês catastrófico, aí eu vi o livro, falei, eu vou comprar. No avião eu li, eu acho que entendi a metade. Depois de um certo tempo eu reli, entendi 3/4. Depois eu li inteirinho e a partir desse dia eu sou fluente lendo em inglês, como se eu estivesse lendo em português ou em italiano. Essa é uma vantagem da escrita, né? A gente aprende as línguas muito mais fácil para ler do que para falar. Sim. Obviamente que deve envolver na tua abordagem cerebral deve envolver alguns softwares e hardwares mais complicados, né? Mas para ler, né, eu me lembro que eu já li inglês para estudar na universidade, né? E quando eu fui morar no Canadá, no começo no Canadá inglês, eu apanhei muito com a língua falada, apesar de ter um repertório na língua... Porque quando a gente lê, a gente desenvolve o repertório passivo. E quando a gente fala, tem que usar o ativo. E são regiões diferentes do cérebro. Então você vê uma palavra escrita em inglês, você sabe o que ela significa. Mas quando você vai falar, você quer falar o mesmo significado, a palavra não vem. Porque é outra região do cérebro que o vocabulário ativo e o vocabulário passivo são regiões bem diferentes. E aí você percebe que quanto mais o sujeito lê, mais ligações entre os neurônios acaba criando e mais inteligência. Fora o fato que, do ponto de vista cultural, aí a coisa, não vamos nem discutir do ponto de vista cultural. Tem uma pesquisa, né, que eu li uma vez, não lembro de qual país que foi na Europa, que eles detectaram o seguinte: se você levar uma classe de alunos, né, para visitar um museu, para assistir um filme, os alunos que têm o hábito da leitura, em contrapartida com os que não têm, quando você pede para comentar o que eles viram, o que eles assistiram, né, uma peça de teatro, tudo, é uma elaboração bem maior aqueles que têm o hábito da leitura. Então eu sempre puxava assim, ainda mais como livreiro, tudo, sempre falava que a leitura, né, que nem antigamente a filosofia era a mãe do conhecimento, a leitura, de certa forma, ela é a mãe das artes no mundo moderno, porque
as pessoas, é claro, eu não quero que elas fiquem só na livraria, né? Eu era, Belas Artes já era do lado do cinema, já disse que eu dependia do cinema também. E o próprio nome, né? O próprio nome. No final, quando o cinema caiu, a gente caiu junto e tal. Então, claro que a gente era uma parceria cinema-literatura. Mas eu acho que essa pesquisa tem um fundamento. Você não acha? Quer dizer, vai na linha do que você está falando. Quer dizer, a pessoa que tem um repertório de leitura, ela consegue receber informações até de uma televisão, né? Então a gente não gosta nem de pôr muito na conversa. Na realidade, veja bem, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela faz de 3 em 3 anos um exame chamado PISA. Pegam jovens de vários países, submetem a vários tipos, um questionário e vários tipos de exame. E eles pegam depois a fatia, em cada um dos países, a fatia dos jovens que tiveram os melhores resultados. E aí, 2 fatores foram levantados assim indiscutíveis. Um fator número 1 é, quanto menos tempo o cara passa na frente da internet, mais ele tem um bom resultado escolar. Você vai dizer, mas a internet é uma fonte de informação. O Google, eu não viveria sem o Google. Aliás, outro dia descobri que o Google é mulher. Porque ele não espera você terminar a pergunta, já te dá a resposta. Isso é típico feminino. Mas, na realidade, o problema não é tanto a internet durante muito tempo. É que a internet rouba o tempo que o sujeito poderia ter lendo, estudando e tudo mais. E outro fator que achei maravilhoso é os melhores alunos são aqueles que dizem que leram muitos livros não indicados pela escola. Essa componente do não indicados pela escola que acho que é fundamental. Porque justamente a escola cria uma obrigatoriedade que acaba inibindo. Não, mas na verdade foi feita uma pesquisa parecida com essa que você falou na cidade de Washington, né? E, inclusive, eles analisaram quais eram os alunos da cidade de Washington que ganhavam as melhores posições na hora de entrar nas universidades, né? E descobriram lá um bairro em particular que era a origem dos tops, né? E daí foram, aquelas coisas, pesquisa bem feita, tal, alguma universidade lá que fez, foram indo, o que eles descobriram? Que tinha inclusive tinha uma parte da comunidade que era judaica, outra não, já, tal, que os pais decidiram, que criou uma tradição já de várias gerações, de que quando chega as férias, que eu te falo, daí que pega bem a tua ideia do prazer, né? Ali havia uma espécie de delírio do que eu vou ler nas férias. Cada criança, cada jovem estabelecia, vou ler 5 livros que vão ser esses aqui, né? Daí o vizinho, ele era um bairro onde, você entende que nem nas férias eu vou jogar bola, entendeu? Vou paquerar mais, tem mais tempo, você falou. Aquela região onde é a origem dos tops, ali na cidade de Washington, era ligada à região que criou, sei lá, 3 gerações atrás, um hábito de incluir nas férias a prática da leitura, vamos como dizer assim, sendo uma tradição. E uma doidamente. Tradição que ninguém discute, porque já é uma tradição, então, nas férias o que eu faço? Vou ler. O cara não vai se questionar a respeito disso. E essa escolha dos livros não tem nada a ver com os livros da escola. Esse é outro ponto. Então, hoje de manhã eu estava fazendo uma palestra para alunos de 6º a 9º ano. E brincando, eu falei, quem é que ama ler, levanta a mão. 1/3. Eu falei, tá vendo? Os que levantaram a mão são seres humanos. Eles me olharam assim. Eu falei, por que quem não levantou a mão não é um ser humano ainda? É um verme rastejante no lodo da ignorância. Eles começaram a rir, né? Aí eu comecei a chamá-los de verme. Aí teve uma cena engraçadíssima. Eu falei, então vamos fazer uma coisa. Vamos fazer os vermes deixar de ser vermes. Os que levantaram a mão, porque adoram ler, poderiam levantar de novo? Eles levantaram. Eu falei, a mão direita. Agora repita comigo. Eu prometo que a partir de hoje, eu vou adotar um verme. Aí eles caíram na gargalhada e começaram a adotar. Você viu uma menina abraçando outra menina e o que acontece? Quando é um adulto que indica para uma criança um livro, ele já olha com desconfiança. Quando é o colega que indica e fala, mó legal, pronto, já é uma porta de entrada. Então, na realidade, tem escolas que fazem, onde os professores assistiram minhas palestras, que eles fazem o seguinte, em vez de indicar o livro do mês, eles indicam o leque do mês. Ou seja, já dá a possibilidade de escolha. E cada um lê o seu livro. Mas dá mais trabalho, como é que o professor vai dar nota? Depois fala, não, a nota é dada por outro processo. A nota é dada de uma forma inteligentíssima. Quando a professora me contou, eu falei, vou adotar para o resto. Quanto mais alunos ele convencer, colegas, a ler o mesmo livro, maior é a nota dele.
ele ganha nota de marketing. E é uma nota merecida, porque ele está salvando um monte de pessoas desse tipo de analfabetismo cultural que a gente acaba tendo. Não, e ele exerce um pouco o papel, como você falou, como a gente não tem a tradição, esse é um problema difícil de quebrar, esse ciclo vicioso do mal, né? As pessoas não veem os outros lendo, né? Por não ver os outros lendo, também não pega o costume de ler. Recentemente a gente teve finalmente aí uma novela onde as pessoas leram, né? O que é uma pena, porque os artistas da novela, quando eu tinha livraria, todos frequentavam a livraria. Se eles são aqueles bons atores que estão nesses canais mais de Ibope, né? É porque eles leram muito. Por isso eles podem encarnar qualquer personagem, bem ou mal, então, porque eles leem muito. Os bons atores. Né? Eles têm um grande mundo interior. Esse que é o ponto-chave. Quem lê muito é versátil, porque tem um mundo interior muito vasto. Em compensação, um desses pseudo-famosos que participam de reality show, que vira celebridade só pelo fato de ter aparecido na TV, foi entrevistado e o camarada saiu com essa pérola. Eu me orgulho muito de nunca ter lido um livro na vida. Sem comentários. Entende isso? Pierre, eu queria agradecer muito a tua visita aqui ao MIS e à TV PUC. Você vai voltar, com certeza. Hoje o tema foi um tema que a gente poderia seguir muito e é um tema decisivo, né? Eu acho que enquanto a gente não se tornar um país de leitores, a gente vai sempre ter alguns surtos aí de algum desenvolvimento, algumas pessoas ficam bilionárias e tal, mas em termos de mudança estrutural, né, tal, não muda. Né? Infelizmente, né, eu vou terminar com a frase que eu ouvi outro dia do Darcy Ribeiro, né, a crise na nossa educação não é uma crise, é um projeto. Tá certo? Então, Nova Estela, esse debate se despede. Hoje um papo muito bacana com o Pierluigi Piazzi sobre a leitura e a inteligência, esperando que algumas estrelas novas apareçam nas mentes e a gente consiga novamente, como na Renascença, enxergar um novo horizonte.